A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickman. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja no site da rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que cai agora no vestibular da Unicamp, a prova de 2021, que é o romance O Ateneu, do Raul Pompeia, tá? Eu vou comentar, algumas coisas importantes desse romance, mas eu já adianto que é um romance bem difícil de tentar fazer assim um resumo, sabe? Especialmente um resumo linear e organizado, porque é um romance que parte do ponto de vista de um narrador que é protagonista, o Sérgio, e é a partir das memórias dele que ele vai narrar a sua história. Então isso complica assim em vários aspectos, né? Primeiro, porque ser um narrador de primeira pessoa vai ter aquele aspecto mais subjetivo, vai ter aquele ponto de vista de quem está envolvido nas situações, de quem está contando a história a partir da experiência vivida, né? A partir da sua visão, dos seus sentimentos. E além disso, ele conta a história, ele é adulto contando a história, mas essa história se passou na infância, então o ponto de partida dele são as suas memórias, né? Ele está revivendo com a gente, né, conforme ele conta, a sua estadia, o seu percurso dentro do colégio interno chamado o Ateneu. Então essas memórias muitas vezes elas vêm, existe uma linearidade cronológica central, mas muitas vezes essas memórias vêm trazendo episódios que estão assim intercalados, ou episódios que estão, sobrepostos, personagens, muitos personagens, né? Então por tudo isso acho que é bem difícil a gente conduzir um resumo dos episódios, né, dando conta de todos, porque são muitos, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque é óbvio que a recomendação é sempre a leitura da obra toda para fazer a prova, e em O Ateneu isso é especialmente importante, tá? Você pode encontrar resumos aí, né, na internet, sites que vão te oferecer isso, mas é difícil de você memorizar esse resumo pelo excesso de episódios, e pelo excesso não é um excesso negativo, tá, gente? Usando a palavra excesso, mas não quero que pese negativo. Pela quantidade mesmo, né, de episódios importantes, e também pela quantidade de personagens envolvidos nesses episódios, tá? Então, acho que ler só um resumo, por exemplo, pode te confundir mais do que te ajudar na hora de fazer a prova, tá? Outra coisa importante é localização desse romance na cronologia das escolas literárias. Esse romance foi publicado em 1888, a minha colinha tá aqui embaixo, então vou olhar um pouquinho para cá, para quem tá acompanhando no vídeo. É um romance que fica ali naquele período de uma era realista, né? Nós estamos aí com o realismo e o naturalismo acontecendo dentro da literatura, só que o Ateneu, ele não se encaixa perfeitamente nessas classificações, tá? Isso você precisa ter em mente, porque não dá para eu pegar uma caixinha com todas as características do realismo ou do naturalismo e colocar o Ateneu lá dentro, sabe? Não funciona, tá? Ele tem características do realismo, ele tem características do naturalismo, mas ele também quebra, ele também rompe com algumas convenções dessas duas escolas literárias, e eu vou comentar com vocês quais são, o que acontece, tá? Alguns estudiosos classificam esse romance como um romance impressionista. A questão é que o impressionismo vem, né, das artes visuais, das artes plásticas, e a ideia do impressionismo não é a coisa em si, não é trazer o objeto em si, mas a impressão que você tem do objeto. Olha como isso é subjetivo, né? Isso faz todo sentido quando pensamos que é um romance de memória, né? O que é a nossa memória? A nossa memória são os traços que eu consigo me lembrar, porque muitos eu não consigo, né?
de um passado, marcas aí de um passado que eu estou reelaborando no presente. E é isso que o Sérgio vai fazer. Então, às vezes, você vai ter a sensação de que essa memória está um pouco nebulosa, e está mesmo, porque, de novo, essa coisa do impressionismo, né? São as impressões desse narrador acerca das coisas que ele viveu quando ele era uma criança, e quando, por ser criança, ele muitas vezes não tinha o discernimento para entender o que estava acontecendo realmente, tá? Tanto é que em vários momentos o Sérgio para e diz: olha, naquele momento eu interpretei dessa forma, hoje, adulto, vejo que na verdade se trata de uma outra questão, tá? Então ele vai contrapor em alguns momentos pra gente essa diferença, Sérgio criança, como ele viveu a situação, Sérgio adulto, como ele analisa essa situação, tá bom? Então são algumas considerações que você precisa ter em mente antes de ler ou enquanto está lendo o Ateneu, tá? Falei que temos aí realismo e naturalismo acontecendo, né, dentro da literatura. O que é que eu preciso lembrar do realismo? O realismo, ele vai fazer aliás, o realismo e o naturalismo, eles têm como objetivo, né, criticar não, mas quebrar, romper com o projeto do romantismo, né? No romantismo, nós tínhamos uma realidade fantasiosa, né? Parece até contraditório, mas a ideia era essa. O autor, ele criava, né, a fantasia, a fuga por meio da fantasia. Você tem situações, assim, inverossímeis, totalmente inverossímeis, que o realismo e o naturalismo vão criticar, é o tipo de postura que eles vão criticar. Além disso, o realismo e o naturalismo, eles propõem uma análise da sociedade com uma crítica social, só que eles divergem em alguns aspectos, tá? Porque o realismo, ele vai pensar nas relações entre os seres humanos e a sociedade em que eles vivem. O naturalismo, ele vai olhar para o coletivo e vai muitas vezes patologizar esse coletivo. Quer dizer, ele vai buscar explicar os comportamentos humanos não por conta do caráter ou da relação social ou de uma psicologia. O naturalismo vai tentar explicar as questões dessa sociedade por meio das patologias dos indivíduos, dos defeitos, né, das falhas biológicas, das taras, dos vícios, tá? Isso é importante da gente pensar, porque em um Ateneu, isso, sabe, não fica nem uma coisa nem a outra tão evidente. Existem pontos aqui de uma crítica a um grupo social ou a um costume social, isso acontece, e existem também um toquezinho aí, né, desse naturalismo que tenta entender o comportamento de um coletivo. O próprio Ateneu, né, é um colégio interno, já indica esse coletivo. Vamos só lembrar, né, que como realismo nós temos normalmente o Machado de Assis como uma figura ímpar, né, e no naturalismo a gente acaba lembrando sempre do Aloysio Azevedo com o Cortiço. O Raul Pompeia, ele tá ali, né? De novo, ele não entra nem numa gavetinha, nem numa caixinha, nem na outra, né? Ele tem a mescla das duas estéticas e ainda por cima traz para si essa questão do impressionismo que eu falei para vocês, tá? Bom, acho que conforme a gente for comentando a história, talvez isso fique mais claro. Outra coisa importante, muito comum para pensar o naturalismo, é aquela ideia assim, do tal do romance de tese. Certamente, estudando naturalismo, vocês já ouviram falar disso. O que é o romance de tese? É o romance escrito para que faz sentido, né, que tem por objetivo comprovar uma ideia, comprovar uma tese, tá? E dentro do naturalismo, essa tese, ela sempre envolve o comportamento dos personagens ditado aí por fatores deterministas, como biologia, né? Como questões biológicas, tá? Como patologias, por exemplo, tá bom? Qual seria, pensando nisso, dá para eu identificar nesse romance O Ateneu uma tese? Até dá, né? A gente vê esse olhar também pro Ateneu.
Qual seria a tese? Bom, você tem aqui um colégio interno para meninos, né? Um ambiente masculino nesse sentido. A ausência da figura feminina é muito marcada, né? A necessidade de moral, de moralizar e de não permitir a corrupção moral, ela é o tempo todo marcada por um personagem específico, que é o Aristarco, o dono e diretor do Ateneu. E você tem adolescentes, né? Num momento em que a descoberta sexual, o desejo sexual está aí surgindo, né? Existem conflitos desses adolescentes, isso é o natural, né? Nesse momento. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, não é explícito aqui, mas existe a sugestão dessa tese, né? De que a afetividade entre os meninos, o que sugere a temática da homossexualidade aqui, né? Essa afetividade, ela acontece, ela é explicada pelo coletivo, pelo fato de estarem todos ali no mesmo ambiente que determina os seus comportamentos, os comportamentos dos personagens, tá? Como é esse ambiente, novamente? É um colégio interno, restrito, cheio de regras, só de meninos em fase de pré-adolescência e adolescência, auge, né, dos hormônios sexuais, tá? O Sérgio fala isso com essas palavras? Não, o Sérgio não fala isso com essas palavras, embora ele deixe claro, né, que havia trocas de favores sexuais dentro do colégio, que havia aí, né, uma afetividade entre alguns meninos, inclusive dele, né, com outros colegas, mas que ele, enquanto criança, um outro motivo para ele não falar isso abertamente, talvez, né, mas enquanto criança, ele vivia tudo isso sem entender muito bem, né? Sem trazer para a consciência o que de fato estava acontecendo, sem analisar aquilo com essas palavras que nós estamos usando, tá bom? E aí eu tô falando tudo isso e não contei nem o mínimo da história, mas é porque eu tô supondo que vocês já leram, né? Estão se preparando para a prova ou estão no processo de leitura. Então, volta um pouquinho na história só pra gente se situar. O Sérgio, quando ele vai para o Ateneu, ele é uma criança de 11 anos, tá? E aí ele vai passar esse período, é um colégio elitista, é um colégio ali no Rio de Janeiro, é um colégio que tem o Aristarco como dono e diretor, é um colégio que vai utilizar de práticas pedagógicas, digamos assim, não sei se eu posso usar esse termo, mas de práticas, né, de educação, né, de uma tentativa de educação moralizante, mas de práticas bastante violentas, bastante agressivas, que hoje, claro, né, nós, ao olharmos para isso, condenamos, obviamente, tá? E dentro desse colégio, o Sérgio vai fazer amizade com vários colegas, e aí parece que a história, ela é conduzida dessa forma, sabe? Com base nas amizades dele. Então ele chega, ele faz amizade, ele chega super desprotegido, né, super despreparado para aquilo, ainda muito criança, né, e se depara com um mundo ali dentro. Inclusive o primeiro parágrafo do romance, assim, é essencial para a gente entender o romance como um todo, já vou ler para vocês. Então, quando ele se depara com tudo isso, ele acaba descobrindo, né, que ali existem meninos que se ajudam, meninos que prejudicam uns aos outros, meninos que se protegem, meninos que cobram essa proteção, e ele vai entrar nessa dinâmica, tá? Os fortes e os fracos. Muito cedo a ele, isso já é explicado por um dos amigos, uma das pessoas com quem ele vai se relacionar, que ele precisa, né? Ou você vai ser um forte ali dentro, um protetor, ou vai ser um fraco, um protegido, né? E aí essa ideia do fraco aparece, né, muito relacionado a uma imagem de feminização, eu acho que eu posso usar essa palavra, quer dizer, são atributos, são características femininas que os meninos protegidos têm,
né? E o Sérgio vai se identificar com isso. Ele vai perceber que ele não é um protetor, ele é um protegido, né? E ele vai viver nesse tempo aí, né, do Ateneu, sob a sombra dos seus colegas, muitas vezes, né? Outro personagem, e aí uma coisa importante de falar do Aristarco, né? Eu falei que ele é o dono e também o diretor da escola. Ele é muito marcado, né, por um discurso de grandiosidade, eloquência, né? É um cara que fala sobre o Ateneu, sobre os princípios do Ateneu, mas que na prática desvirtua muitas coisas, né? Então, por exemplo, ele é uma pessoa corrupta, né? Ele trata de forma diferente os meninos com base no pagamento das mensalidades. As notas dos meninos muitas vezes são definidas se a pessoa, né, se a família não está pagando a mensalidade ou está com um atraso de tanto ou tanto tempo, as notas ou até uma expulsão, uma suspensão são punições que acontecem por conta dessa questão do dinheiro, né? Então você vê aqui uma representação, né, de um sistema educacional para uma elite e que se alimenta não do princípio da educação, não de uma pedagogia de fato, mas que se alimenta do dinheiro, né? Então não é à toa que o nome dele é Aristarco, aristocrata, aristocracia, né? Isso certamente faz sentido aqui, tá? E aí, durante esse tempo ali no Ateneu, o Sérgio vai se envolver em diversos episódios. E são esses os episódios que eu acho muito difícil resumir cada um aqui, porque nós ficaríamos horas falando sobre isso, né? E são esses episódios que você precisa, para você entender o que acontece, é necessário fazer a leitura de fato, tá? Uma coisa que contrasta bastante nesse romance, quando a gente coloca ali, né, entre realismo e naturalismo, é a questão da objetividade. Para o realismo e para o naturalismo, a descrição ela tem uma função, né? Ela serve exatamente para trazer objetividade para o texto. Só que por conta desse ponto de vista, né? De olhar para a sociedade, olhar para as relações humanas, olhar para o coletivo. Aqui, o Sérgio está olhando para ele mesmo, né? É um narrador protagonista que está fazendo esse retorno ao passado e às suas memórias. Então, essa objetividade que a gente caracteriza tanto nessa era realista não vai acontecer da mesma forma aqui. Partindo do princípio de que é narrador protagonista e de que são memórias, essa objetividade ela já cai por terra, tá? Então isso é uma coisa que contrasta bastante. O próprio tempo da narrativa, como eu disse, ele tem uma cronologia, mas ao mesmo tempo esse tempo... Nossa, quanto tempo! Retoma. Existe uma cronologia, quer dizer, existe uma organização linear dos fatos, mas ao mesmo tempo eu tenho o tempo psicológico acontecendo, né? Esse vai e vem de um Sérgio que volta para o momento da infância e reflete agora enquanto adulto, pondera essas questões enquanto adulto. Então eu tenho aí os dois tempos, o cronológico, o tempo do relógio, o tempo das ações ali, né, marcadas, né? Mas também esse tempo psicológico. Então isso é algo que contrasta bastante com a ideia de uma literatura mais objetiva, né? Daí, de novo, não dá para encaixar totalmente o Ateneu em nenhuma caixinha aí, tá? É um livro difícil de ler, é um livro difícil de ler, a maioria dos alunos fala isso, reclama disso. É um livro que tem uma linguagem rebuscada, veja, né, nós já estamos falando de impressões, memórias, tempo psicológico, e aí o autor utiliza toda uma linguagem um pouco mais elaborada, então sim, é um livro que exige, tá? Tem vários trechos, por exemplo, em francês, né? Quando ele fala, lógico que você pode buscar uma edição que traga a tradução, né? Mas quando ele fala, né, sobre as aulas, faz algumas referências filosóficas, faz algumas referências artísticas, então assim, é um diálogo com tradições e tudo isso acaba deixando, né, esse romance com uma carinha mais formal, mais complexa, tá? E, portanto, um pouco mais densa. Os conflitos que o personagem vai viver são conflitos densos. Ali, ele vai encarar a questão do caráter, né? Ele vai encarar a maldade dos meninos,
gratuita, muitas vezes a violência gratuita. Ele vai encarar a raiva de meninos que são deixados muitas vezes, né? Alguns, né? Isso aparece no texto. Alguns deixados ali pela família e a família, ó, nem sabe o que está acontecendo, não vai visitar, não quer saber, né? Alguns meninos que são tratados com muita truculência porque são considerados meninos mal criados, mal educados, né? Difíceis, né? O próprio sistema, né? O Aristarco todos os dias, né? Antes das aulas começarem, pega o livro de notas e vai ler à frente de todos, né? Olha que vexatório, né? Vai ler para todos quais são as notas, quais são os comportamentos daqueles meninos. Então é um sistema educacional muito baseado na punição, muito baseado na vergonha, no constrangimento, né? O Sérgio também vai visualizar, né, a ausência da própria família. O Aristarco, ele é casado com a dona Ema, e a dona Ema, mãe, né? A dona Ema vai ser uma referência materna para o Sérgio. Ao mesmo tempo, em um outro momento, ele vai olhar de uma forma um pouco mais sensualizada para ela, né? Então é uma figura feminina ali marcante, né? E que retoma essa ideia da maternidade. Enfim, são muitas questões aqui para gente conhecer um pouquinho do Ateneu, né? E a gente sempre fala que o Ateneu é um microcosmo. O que significa isso? É o mundo em miniatura. E isso, na verdade, nós não tiramos da nossa cabeça não, viu, gente? É porque a primeira fala, o primeiro parágrafo do Ateneu já revela isso pra gente, tá? Então, quando a gente fala em microcosmo, nós estamos falando de um mundo em miniatura. Eu vou ler o trechinho para vocês e a gente vai encerrar aqui, tá? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Olha, vais encontrar o mundo. Coragem para a luta. Olha o que o pai dele tá falando, né? Para um menino de 11 anos. Vai, meu filho, vai pro mundo. Coragem para a luta. Ou seja, não vai ser fácil, né? É preciso ter coragem para enfrentar, né? E aí depois ele diz, eu tinha 11 anos, tá? É isso, gente. O Ateneu é um romance incrível, é considerado um dos melhores romances da nossa literatura e é uma escolha, né, da Unicamp muito interessante porque faz esse diálogo com essa tradição literária aí, com essa questão do realismo, do naturalismo, mas traz uma outra pegada, né? Então acho que é importante você ter isso em mente na hora de fazer a sua prova, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Boa leitura para os que ainda vão ler e boa prova para todos vocês. Até mais!